Felipe Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Felipe, uma coisa que você falou no terceiro ponto, no destaque inicial, era aquilo que eu estava comentando, né, antes, que é exatamente a questão de que a direita, o campo da direita, ainda não tem um candidato claro, muito porque o presidente Jair Bolsonaro não quer se manter como candidato virtual a esse processo. Então você não tem um candidato. Quando você não tem um candidato, você tem uma pulverização. E aí essa é a primeira pergunta. Baseado na sua experiência, na hora que a direita, e se a direita vier a ter um candidato próprio, né, unificado assim, você acha que esses números eles tendem a mudar? Vai se encaixar, ter somatória, vai chegar num próximo, numa situação de polarização que você conhece bem, inclusive por conta do seu livro? E em segundo lugar, se você acha que essa polarização vai ser a tônica de 2026 também. Porque, é claro, como você falou, o incumbente, no caso do presidente da República, até mais, ele tem instrumentos para se manter no poder, tudo isso mais, para fazer campanha, mas o Brasil vive uma situação de polarização também, né? Então, como é que você vê isso? E aí, uma curiosidade, não é uma pergunta, mas você chegar a rodar alguma coisa com relação à capacidade de transferência de votos de Bolsonaro e de Lula? Sakamoto, de novo, prazer falar com você. Eu acho que a eleição municipal, um dos recados das urnas na eleição municipal desse ano foi se por um lado o Brasil não votou majoritariamente em candidaturas à esquerda, né? A gente viu os partidos chamados do centrão e da direita ganhando força, principalmente nas grandes cidades, mas também nas médias e pequenas. As eleições municipais também apresentaram um cenário de mais fragmentação da oposição. Né? O surgimento, por exemplo, de um nome como Pablo Marçal, que é fruto dessa eleição municipal, é novo. Né? A direita, a discussão, acho que antes da eleição municipal, era se quem ia disputar o espólio do Bolsonaro. E o que a gente percebeu depois da eleição municipal é que o debate não é mais sobre o espólio do Bolsonaro, é sobre quão fragmentado ou não estará a direita na eleição de 26. Mano, volta. Quando que tem um espólio de alguém? Hein? Quando o cara morre, né? Isso. Hein? Cara, olha só, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu fazer um comentário. Enquanto eu assisto esse senhor aí, Felipe Nunes, eu fico pensando, cara, o cara faz a pesquisa, o cara comenta a pesquisa, o cara dá a tendência política. Não, mano, esse cara tinha que ser só um estatístico, né? Que faz pesquisa e acabou, pô. E os analistas políticos interpretam a pesquisa, né? Mas, não. O camarada, ele faz tudo, né? Mas, e o que ele está dizendo, né? Se por um lado, né, a esquerda, né, perdeu a eleição municipal, saiu fraca, por outro, o campo da direita ali, ele teve o fenômeno Pablo Marçal, a liderança do Bolsonaro foi questionada, surgiu ali um crescimento do centrão, né? Com quem vai ficar esse espólio do Bolsonaro? E da mesma forma, com quem vai ficar o espólio do Lula? Né? Se a esquerda mostrou fraqueza na eleição municipal, já mostrou fraqueza em 2022, né? Com deputado, com senadores e com governadores. Por que eles não estão analisando que não faz sentido o Lula estar ganhando nas pesquisas para 2026? Porque, na boa, cara, uma pesquisa dessa tinha que estar Sakamoto, Josias, esse senhor aí, Felipe Nunes, questionando. Olha que curioso, né? A esquerda perde 22, perde 24, o dólar tá 6 conto, o mercado tá caro e ainda assim o Lula tá ganhando. Mas ninguém questiona isso, não. Isso. Parece que é o óbvio. Parece assim, não. Muito bom, né? O Lula ganha em todos os cenários. Caraca, mano. O Lula tava preso na eleição de 2020. Em 22, ele ganhou. Em 26, ele tá ganhando também. Mesmo o governo dele sendo tudo contrário do que ele prometeu, pô. Em vez de questionar por que isso... Não, tipo assim, mano, fica nítido a torcida. Torcida, né, irmão? Fica nítido a torcida. E no meu caso aqui, naturalmente, se eu vejo, né, um mundo ideal dentro de um campo, dentro de um combo de valores, eu torço para que tenha um representante naquele combo de valores. Quem vai ser esse representante? Bolsonaro, Marçal, Caiado, sei lá, José, o cara que ainda vai surgir. Eu não tô nem aí, irmão. Eu não tô nem aí. Eu quero que o cara que se comprometa em ir lá e fazer
aquilo que ele prometeu, que se encaixa no combo de valores que faz as pessoas votarem nele, ele cumpra. É só isso que eu quero. Né? Agora, eles não, eles parecem querer que o queridinho se mantenha, pô. Ainda quando não tem racionalidade. Você imagina se essa pesquisa apresenta Bolsonaro ganhando? Será que eles iam estar questionando? Pô, como é que pode a esquerda, né? Ainda assim, Bolsonaro indiciado, Bolsonaro perdeu, Bolsonaro golpista, Bolsonaroísta, Bolsonaro ia juntar xenófobo. com os dados também, né, da crise sanitária, ia pegar e ia fazer um compilado de coisas para poder... Bolsonaro coveiro, isso aí. Bolsonaro homofóbico, Bolsonaro misógino, Bolsonaro tudo isso, e ainda assim ele tá ganhando. Eles iam massacrar no dado que o Bolsonaro aparece como líder na pesquisa. Mas como é o Lula, cara, o Lula tava preso. É o Lula da Lava Jato, do Mensalão, do Petrolão. É o Lula da picanha. É o Lula da pobreza. É o Lula da educação. O Lula não tem, cara, nada que justifique ele ganhar uma eleição ou ele tá lá. Isso mostra a falência intelectual da sociedade brasileira, porra, a capacidade de crítica. E, meu irmão, você que é de esquerda, cara, você que tem ali o combo de valores ali na tua percepção de esquerda, meu irmão, exija uma liderança melhor para representar o teu campo. Da mesma forma que eu fico aqui, ainda que jogando contra o meu patrimônio, porque pessoas deixam de seguir, pessoas deixam de assistir o canal, fiel dentro da minha consciência, né? E da minha coerência. Então, o Bolsonaro, o que cabe a ele, vai de crítica. E que venha outro, é Marçal, crítica também. Tarcísio. E vamos nessa. Porque senão, o líder lá, o político que tá mamando no nosso suor, ele fica nada de braçada, pô. Nada de braçada. Né? No que cabe ao Lula, uma série de coisas, e no que cabe ao Bolsonaro, outra série de coisas. E esses caras ainda continuam, né, nas pesquisas, ganhando ainda confiança da população, cara. Cara, não faz o menor sentido o Lula tá ganhando em todos os cenários. Não faz o menor sentido o Haddad. Cara, eu não consigo dar credibilidade a uma pesquisa dessa. Eu não consigo dar credibilidade que o comentário deles não questionem como que um governo desse que tem rejeição muito maior do que aprovação, mostramos aqui um dado, 44% entendem que o governo é ruim ou péssimo e só 32% entende que o governo é bom. Então, assim, cara, a maior parte da população, quando pesquisa a avaliação do governo, o governo tá uma merda. Diferente se você for fazer uma pesquisa em alguns cenários aí de governo, o Caiado em Goiás tem índice altíssimo, né? O Tarcísio também. Agora, o governo Lula não, o governo Lula tá no vermelho. Tem mais gente desaprovando do que aprovando. Aí tu faz um cenário para 26, o cara tá ganhando, porra. E os comentários, ninguém questiona isso. Agora, de fato, tem uma ausência de adversário, né? Tem uma ausência de adversário, porque o Bolsonaro tá minado. Foi minado de 2019 até aqui. Fez as cagadas dele, deu causa por um monte de motivo, né? Motivo que nós, né, questionamos e criticamos. Aí você pega os outros personagens que estão ali, ficam obstruídos, porque o Bolsonaro também não permite, né, uma outra liderança. Enfim, vamos lá, continuando, já falei demais. Porque o próprio Bolsonaro, como você diz, dá sinais de que quer ser candidato, mesmo com a sua inelegibilidade. Há outros nomes da direita já posicionados, como o caso do governador Ronaldo Caiado, que não esconde o desejo, né, de ser candidato pelo União Brasil. Você tem o governador de São Paulo, Tarcísio, que mesmo dizendo que não, né, não é candidato, não pensa nisso, é um nome forte, até pela função que ocupa. E você tem agora o Pablo Marçal, um nome que conseguiu nacionalizar
né, a sua identidade a partir da eleição de São Paulo. Então, a direita sai fragmentada da eleição municipal e isso projeta, Sakamoto, um desafio de coordenação enorme, porque é óbvio que o incumbente e o seu sucessor levam vantagem enquanto estão ali podendo apresentar agenda, fazer programas, né, escolher caminhos para a economia, e a direita está lá dividida, disputando esse espaço. Acho que isso é um componente. O que muda é que essa divisão e fragmentação da direita que a gente está acompanhando, e eu acho que é muito fruto da eleição municipal, ela só não fortalece mais o incumbente por esse debate que a gente acabou de fazer diante da pergunta do Josias, né? Que é a saúde do presidente, a capacidade que ele terá ou não de ser candidato. Isso também, obviamente, gera oportunidades para um novo fluxo, um novo processo político no país. Há muita gente no mercado, por exemplo, que fala de uma possível disputa entre Haddad e Tarcísio, né, sem Lula e Bolsonaro no jogo. Isso significaria uma transição geracional da política brasileira, né? Muita gente vê isso com bons olhos. Mas o fato concreto é que a gente está, talvez, Sakamoto, vendo nesse momento justamente um momento disruptivo da política brasileira, que pode ser deflagrado via polarização, mas numa sociedade muito conservadora, uma disputa política adiante que, né, sem as figuras que produziram, né, e calcificaram, como eu... Numa sociedade muito conservadora, mas na pesquisa quem ganha é o outro cara. Ah, meu irmão, se essa sociedade é muito conservadora, por que essa pesquisa é feita por você, meu querido? Quem ganha é o cara que não em todos tá em os outro cenários. Campo. Em todos os cenários. Agora é o seguinte, vamos lá. Vamos conjecturar cenários. Lula bateu as botas, morreu. Foi embora, né? É um senhor de idade, natural, não desejamos a morte dele nem de ninguém, né? Mas ele morreu, beleza? Mataram o Bolsonaro politicamente, deixando ele inelegível. Cara, sem o Lula na disputa, você acha que o sistema vai ressuscitar o Bolsonaro? Vai ressuscitar o Bolsonaro? Então, assim, cara, me parece que o próprio Bolsonaro deve estar torcendo pela saúde do Lula. Porque ele sabe que quem dá as cartas é o sistema. E ele já está pedindo por favor, né? Ele já está humilhado de 4 para o sistema. Ele teve que pedir para participar de um velório, de uma missa de 7º dia da mãe lá do Valdemar da Costa Neto. Né? Tem uma proibição dele ter contato com o Valdemar da Costa Neto e tal. Então, o STF deixou o Bolsonaro em condições, né? E o TSE em condições assim, humilhantes, né? E que ele tá fora do jogo, ele tá morto-vivo, né? Politicamente. Então o sistema amarrou ele de todas as formas. A tal da especulação que se o sistema cansar do Lula, o sistema descarta o Lula e deixa o Bolsonaro elegível para que a polarização continue. A pesquisa mostra que o Lula ganha do Bolsonaro. Agora, se o Lula morrer, em tese, o Bolsonaro ganharia do Haddad. Mas vem a pesquisa e diz que o Haddad ganha até mesmo do Lula, do Bolsonaro. Então, assim, cara, vamos projetar cenários. Me parece que a chance do Bolsonaro continuar inelegível e até mesmo ser preso aumenta se o Lula sair da disputa. Porque se o sistema, né, não quer o Bolsonaro de jeito nenhum, sem o Lula aí que ele ganha mesmo. Embora essa pesquisa fale totalmente o contrário. Beleza? Um outro cenário que eu preciso te relembrar é que o Marçal deu uma entrevista e falou assim: eu só disputo em 26 se o Lula morrer. E eu nem entendi aquilo ali, eu tive dificuldade de interpretar, né? Porque ele, Marçal, dizendo que só veio para a vida pública, para a política, para combater o comunismo, para combater o Boulos, né? E ele não tinha candidato à altura, então ele veio para destruir o Boulos.
né, narrativa, falácia dele. Tanto é que depois, né, ele entrevistou o Boulos, né? Então ele tentando manter o protagonismo dele, ele foi fazendo uma burrada atrás da outra a ponto de entrevistar o Boulos, que deu uma queimada e botou em dúvida, né, a motivação dele, né, se a atitude dele, né, feria o que ele falava, né? Então o cara falou uma coisa, mas o fruto, né, a prática, botou em xeque aquilo que ele falava. Então, um outro cenário é, na projeção, com base na entrevista, Lula morrendo, o Marçal toma coragem de disputar a eleição, porque na interpretação mais positiva possível, é que ele entende que com Lula na disputa não vale nem a pena disputar, porque é certo que o Lula vai ganhar. Então ele está jogando, né, a bola para o TSE e para a Justiça, como se o resultado da eleição, né, fosse manipulado para a vitória do Lula. Aí eu te pergunto, Marçal vai para a presidência somente se o Bolsonaro, se o Lula morrer. Bolsonaro inelegível. Quem disputa? Marçal e quem? Marçal e Haddad. Haddad. Mas na pesquisa, quem ganha? Haddad. Porra, nessa pesquisa, meu irmão, só quem ganha é o Lula. Só um lado ganha, só um lado ganha. É o Lula ou quem o Lula indicar, pô. Isso, só um lado ganha. Aí fica difícil. Então, rapaziada, é o seguinte. Bolsonaro aumenta a chance dele de ser preso e Marçal volta, né? Volta pra disputa e volta aí fazer tudo aquilo ali. Não sei se com a mesma credibilidade, acredito que não, né? Depois do evento do Boulos, né? Seja o laudo falso ou a entrevista. E aí, cara, acabou a polarização, né? Porque o Lula bateu as botas nesse cenário hipotético, né? E Bolsonaro preso. Aí Bolsonaro vai voltar somente em 2030. Aí quem vai ser o velhinho da vez? Bolsonaro. Aí o sistema vai fazer o quê? Vai dar tempo. Eu buguei aqui na 8 anos, né? Dá tempo. Ele volta em 2030. Aí o sistema vai fazer o quê em 2030? Vai botar o Haddad de vice. Vai botar um cavalo de Troia igual botar o Alckmin com o Lula, pô. Será? Com certeza. Vamos nessa. Eu gosto de chamar a polarização. Não vai ser o Temer, porque o Temer já vai ter morrido em 2030. Provavelmente. Pô, eu tô matando todo mundo, né? Eu tô indo pela lógica, gente. Pela idade, né? Sim. Então, assim... E essa conta foi feita, né? Quando botaram o Haddad, o Alckmin de vice do Lula. Né? O Lula é velhinho, né? Quem é o vice do Trump? Um cara de 30 e poucos anos, 40 e poucos no máximo. Né? E o Trump 78. O Lula indicou pro SF quem? O Zanin, Flávio Dino. Caras novos. Né? Tem aí mais uns 20 anos. O Zanin, então, tem uns 30 e tantos anos de SF pela frente. Ninguém vai botar lá um cara de 70 anos, que vai ficar só 5 anos. Correndo risco de o teu opositor ganhar a próxima eleição e ter mais um cara para indicar. Então, assim, a lógica do Alckmin de vice do Lula é porque o Lula é velho. E porque tem que ter o cavalo de Troia. Em 2030... o setentão vai ser o Bolsonaro. Entendeu? Vamos nessa. É muito curioso, do Haddad, né, inclusive. Porque tem muita... Por favor, Fabiola. Não, é que ele estava falando sobre o Haddad, o Josias, e é interessante ver como o Haddad aparece nessa pesquisa, tão forte quanto o Lula, né? Com números impressionantes, assim. Haddad venceria Bolsonaro 42-35, venceria Tarcísio. Ele perdeu de Tarcísio no governo do estado de São Paulo, né? Mas vence a presidente. Aparece bem à frente do Tarcísio, 44 versus 25 para o Tarcísio. Ele venceria Pablo Marçal, 42-28. Haddad, 45 por 19. Até, claro, né?
a Quest sendo alvo de ataques nas redes sociais da direita neste momento, falar, e esses números impressionantes e tudo mais. O que explica essa força do Haddad na pesquisa, Felipe? Como é que você interpreta isso? O que explica? Vamos lá, Felipe, também? Faz o malabarismo. Fazendo a conexão que o Felipe faltou me responder a última, se você chegar a rodar a questão de transferência de votos, né, de Lula e de Bolsonaro. Então, calma. Primeiro, não. A gente o objetivo neste caso, dessa pesquisa, não era testar transferência de voto ainda. E aí até explicando, né, para a ótima audiência que o All News tem. Por que fazer as simulações de segundo turno dessa maneira, né? Porque a grande pergunta que eu tinha era como, aliás, o governo federal chegaria numa disputa frente a frente com um candidato da direita, mais radical ou mais moderado. É isso que a gente estava pensando quando elaborou o questionário dessa maneira, né? Se a gente faz uma simulação de primeiro turno, por exemplo, você não consegue identificar isso porque o voto se fragmenta, né, nas diversas opções. Mas no segundo turno você entende, né, quanto que a polarização dos dois lados permanece. E, Fabíola, é claro que o resultado do Haddad surpreende, né? Acho que a notícia de hoje é muito focada no Haddad por isso. Acho que ninguém esperava. Ninguém esperava o quê, cara? Por que tu não fez uma pesquisa quando o Haddad estava viralizado como meme de Tachad? Tachad, mais o quê? Todos aqueles memes do Haddad. Por que não saiu uma pesquisa projetando o Haddad para 2026? Agora não. Sai pesquisa quando o Haddad vai lá em rede nacional, pronunciamento oficial, né? E promete isenção de imposto de renda até 5 mil. Eu tenho cara de otário? Eu sou trouxa? Né? Eu tenho dificuldade de raciocínio? Pô, pelo amor de Deus, gente. Cara, fizesse uma pesquisa, se o negócio fosse sério, e aí não tem esse papo de direita, a direita tá batendo, ou extrema direita. Não, pô. É massa crítica mínima. Mínima da mínima. Se houvesse uma pesquisa no pior momento de crítica do governo, com a direita ou com o centro, seja o nome que quiser, e agora, no momento favorável, seria ótimo, justo e equilibrar. E aí a notícia seria, e todo mundo estaria aqui analisando, olha o impacto que tem do movimento político positivo para a população. No momento onde o Haddad estava aumentando o imposto, ele perdia para todo mundo. A partir do momento que ele está beneficiando o povo, dando isenção de imposto, ele está ganhando em todos os cenários. O político vai olhar isso e vai falar o quê? Cara, não tem jeito, a gente tem que ajudar o povo, tem que governar para o povo, não para a gente. Agora não. Eles não fazem o trabalho com uma honestidade, né, intelectual do negócio, né? Não tem ali um compromisso, né, com a coerência, né, um compromisso e não ser enviesado. Aí produz esse tipo de coisa, cara. Produz manipulação, manda um recado pro sistema, o sistema vai testando politicamente. E aí, assim, meu irmão, não. O Lula ganha em todos os cenários, o Lula tá forte em todas as pesquisas, o trabalho de comunicação tá sendo bem feito. Beleza, vamos fazer o seguinte, deixa o Bolsonaro disputar, aí o Bolsonaro vai lá e perde. Aí eles vão falar, tá vendo aí? Não influenciamos, não tiramos ele do jogo na canetada. Ele perdeu a eleição. O povo quer o outro. Entendeu? Parece que isso aí é pesquisa para mostrar o termômetro e que as decisões sejam influenciadas tendo um dado, né? Não sei, cara, não sei. Realmente, assim, eu posso estar aqui fazendo especulações até injustas, né? Afinal, são especulações, eu estou fazendo cenários. Agora, que é fato que não saiu uma pesquisa com o nome do Haddad quando ele estava, em tese, virando meme e sendo impopular, e sai agora quando ele fez uma medida que, em tese, o povão gostou. Então, já é tendenciada, sim, ao meu ver. É isso, vamos lá. Que ele aparecesse vencendo o Bolsonaro. Neste caso específico, eu acho que esse confronto da pesquisa é o mais elucidativo para o debate analítico, né, que interessa ao Brasil. Eu acho que é mais sobre a fraqueza e a fragilidade do Bolsonaro do que sobre a força do Haddad nesse momento. O Haddad é um representante de um governo
um governo que tem uma identidade, uma agenda, que defende uma proposta e que é forte, né? Como governos tendem a ser. O Haddad é a continuidade dessa força. E ele já foi candidato a presidente, é um nome conhecido nacionalmente, tem uma rejeição menor até a que o Lula teria hoje, embora, claro, também seja um pouco menos conhecido. Mas ele já é uma figura nacional. O Bolsonaro, portanto, seria o grande nome para derrotá-lo no campo da direita. E ele não consegue fazer isso, eu acho que muito em função da própria figura do Bolsonaro, da rejeição que ele representa neste momento. Tá? Então, eu acho que a pesquisa, esse recado de que o Bolsonaro é que aparece frágil e não o Haddad forte, é um recado que a gente não devia deixar de destacar. Agora, sobre os outros confrontos, é preciso ser justo, né? Tanto Tarcísio como Caiado e Marçal têm níveis de conhecimento na população muito mais baixos do que o Haddad, e as pessoas, né, você compra o produto que você conhece. Então eu acho que ali a gente está vendo mais o T0, sabe, Fabiola? Para muitas pessoas com quem eu falei hoje, me fizeram justamente essa pergunta, com essa Haddad, o cenário eleitoral nesse momento, para a gente ter a foto deste momento, para entender como é que isso vai mudar ao longo do tempo, já que a questão econômica importa, já que a questão ideológica importa. Seguinte. Cenário 1. Quem tá em casa consegue observar, né? Sim. Cenário 1. Lula versus Bolsonaro. Lula com 51%, Bolsonaro com 35%. Cenário 2. Lula com 52%, Tarcísio com 26%. Conta Pablo Marçal. Pablo Marçal aparece com 27%, mais do que Tarcísio e Lula com os mesmos 52%. Né? Quanto a Caiado, Lula com 54%, Caiado com 25%. No cenário 5, eles simulam Bolsonaro versus Haddad. Né? Haddad ganha. Tarcísio versus Haddad, Haddad ganha. Marçal versus Haddad, Haddad ganha. Mas eles afirmam que o povo brasileiro é conservador, cara. Olha isso aqui. Agora, por que eles não simularam um cenário um cenário onde tivesse aqui Haddad versus Tarcísio? Não, tem, né? Lógico que tem. Haddad versus Tarcísio ganha, Haddad quando todo mundo ganha. Então, eles simularam, né, a polarização Lula e Bolsonaro, né? E simularam Bolsonaro versus Haddad. Bolsonaro aparece com 35%, seja contra Haddad, seja contra Lula, né? Quanto Lula? Lula tem 54%, Haddad tem 42%. Essa conta não fecha, porra. Não dá 100%. Dá 100% essa merda. 35 mais 42 dá 77. Mais 5. Fecha, dá 100%. Me perdi aqui, cara. Me perdi. Cara, impressionante, cara. Impressionante. Haddad 44 e Tarcísio 25. Meu irmão, Tarcísio não tem força política. Não. Governador de São Paulo. Talvez se tivesse ali o Bolsonaro ali na sua cola, né? Eles estão dizendo pra gente, eles estão dizendo pra gente que 10% que votaria, né? Que votaria, mostra a tela aí, mano. 10% que votaria no Bolsonaro não votam no Tarcísio e votam no Haddad. O cara que vota no Bolsonaro, sem o Bolsonaro na disputa, ele ainda assim não vota no Tarcísio. Bizarro. Então, essa é a foto, né, da pesquisa Quest, feita no dia 4 e 9, né? 4 e 9 de dezembro. 4 e 9 de dezembro. Minha pergunta para você é: vamos acompanhar e vamos ver quando o cenário for negativo, né, para o governo, quando tiver negativo para o Haddad, se esse número vai aumentar, né? Quando o Tarcísio fizer um feito lá, se eles vão soltar pesquisa. Eu acho que a pesquisa, o tempo dela é questionável, né? E o cenário mais ainda, né? Não parece que o Brasil tá do jeito que tá. Mas é isso.
É o dado que nós temos. Então, Mano Walter, temos superchat sobre política. Antes que a gente mude o tema. Cara, tem sim aquela galera criticando, né? O Papo de Maluco mandou um superchat aqui falando: essas pesquisas já estão contando com o STF. Nesse cenário, o PT ganha até do Papa. Estão corretos, do Papa mesmo, né? Então, assim, nesse cenário que as pesquisas estão sendo consideradas, o Lula ganha em todos os cenários. Talvez se, cara... e o Haddad também, né? O sucessor dele, quem tá na linha de sucessão, mesmo ele não declarando, não tendo sido declarado que o Haddad vai suceder o Lula, né? Agora vamos ver como é que vai ficar 2025, né? Se de fato vão afastar o Lula ou ele vai pedir, né, para ser afastado e o Alckmin dá sequência ao governo, ou tentar a eleição do Haddad em 2026, né? Vamos ver agora. O Bolsonaro não declarou nenhum sucessor, né? Até então ele não considera nenhum sucessor. E ele deu declaração que estaria elegível, né? Podendo concorrer em 2026. Eu acredito que não, né? Mas vamos lá. Cara, sobre o Bolsonaro, cara, eu já fiz todas as críticas que eu entendo que Bolsonaro mereça. Sobre a questão da liderança também, sobre a postura dele em novembro, dezembro de 22 até hoje, né? Então acho que só tem críticas, não tem nada positivo. Eu não consigo ver, né, coisas positivas a esse Bolsonaro pós-eleição de 22 até hoje. Mas, fato é, ele é um nome, né, forte, né? Ele teve 58 milhões de votos em 2022. Ele não estando na disputa, é inegável que ele estando na disputa, é inegável que ele vai ter bastante voto, não sabemos se ele ganha, né? Mas ele não estando na disputa, também é inegável que a participação dele vai ajudar aquele que ele apoiar. Ao meu ver, fato é, estou inelegível, Bolsonaro. Se eu estou inelegível, eu preciso, né, trabalhar um camarada para disputar no meu lugar. Ele poderia escolher o nome, né, e já trabalhar esse nome, né? Ou se o nome é o Tarcísio, tem que fazer comunicação positiva para o Tarcísio, tem que trabalhar politicamente o Tarcísio. Tem que trabalhar, cara. Agora, fato é, se o Bolsonaro não disputa, esse nome já vai estar muito mais claro, né? Já vai ter uma convergência para um nome. Enquanto o Bolsonaro deixar solto, ele tem que fazer isso tudo politicamente, né? Porque os votos vão ser divididos entre Caiado, entre Tarcísio, entre Marçal. Tarcísio talvez não vai correr o risco de sair de São Paulo, a não ser que ele seja o escolhidinho do sistema, né? E aí, ele sabendo que o caminho dele vai ser facilitado pela máquina, né? Ele possa correr esse risco. Mas vai ficar essa disputa aí, cara, entre o nome que o Bolsonaro vai indicar, sei lá, Michele Bolsonaro, quem quer que seja, né? Caiado e possivelmente até o Marçal. Resumindo, cada um ali, um faz 15, o outro faz 20, o Lula leva essa merda, né? Ou o Haddad leva. Então eu acho que o Bolsonaro tinha que estar trabalhando na sucessão, porque ele não tem nenhum indício que ele vai sair vencedor dessa guerra com a STF, pô, né? O cara não pode nem ir no velório, pô. Acho que ele vai disputar a eleição. Qual é a projeção, cara? Que Bolsonaro vai estar elegível ou inelegível? Ele acabou de ser indiciado, pô. Então, cara, considerando que a projeção é que Bolsonaro vai ficar inelegível e possivelmente até preso, não trabalhar no nome, não articular politicamente em cima de um único nome, fazer o que o Lula fez em 22 junto com o Alckmin, é basicamente deixar a eleição na mão do Lula ou em quem o Lula indicar, que no caso, me parece que essa sucessão está encaminhada para o Haddad, visto que o Haddad disputou uma eleição em 2022 e o Haddad é o principal ministro do Lula, que é o ministro da Fazenda, né?
Então, agora, a economia tá uma merda, né? Então, o ministro da Fazenda com a economia merda tem que ter muito malabarismo da comunicação, do marketing político, né? Para que esse cara ganhe a eleição, né? Mas a Dilma ganhou em 2014 com a eleição, com a economia uma merda. Então eu não duvido de nada, né? Mas vamos torcer, né, para que em 25 tenha luz aí, né, cara, nessa disputa e que tenha um nome claro, né, de quem vai disputar. Aquele argumento de que soltar o nome agora é dar munição para bater. Beleza, é munição para bater, mas também, né, não soltar um nome nenhum, ninguém vai conhecer e vai chegar lá na hora, vai ter divisão, porque não articulou politicamente, e aí vão ter 3 candidatos, cada um vai ter 10, 15%, no final não levou nada.